Ixi, hoje é noite de batismo, eu quero mais, hein? Jesus merece mais, hein? Boa noite! Paz seja convosco. Cara, que alegria poder. Nós estamos no mês de maio, mês 5, e nós já tivemos batismo em janeiro, fevereiro, março, abril, e agora o batismo de maio, que é extraordinário. Dá um glória a Deus aí, faz barulho do céu. Aplauda o Senhor, irmãos, tem festa no céu. Uau! Como é gostoso viver a vida em família espiritual e desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Nós temos vivido dias incríveis, dias extraordinários, e você não pode ficar de fora de tudo que Deus tem feito, tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu particularmente, eu sou um entusiasta de muita coisa que Deus faz e fala através de nós. Cada culto para mim é uma celebração, cada momento é uma oportunidade, e nessa noite, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo quer falar com você, amém? Amém? Eu nem vou me demorar muito, vou direto à palavra, porque são mais de 22 almas, fora aqueles que já entraram aqui já sabendo que ou entrega a vida para Jesus, ou entrega a vida para Jesus hoje. Já vai começando a se preparar aí, porque eu acredito que o Espírito Santo vai te pegar e você vai descer as águas ainda hoje. Amém, amém. Atos capítulo 16. Versículo 6. Segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele saiu de Listra, agora ele já tem um Timóteo junto com ele na caravana, e eles saem de Listra, e eles passam pela Frígia, província da Galáxia, versículo 6, Atos 16, 6. E foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, impedidos pelo Espírito Santo. Fala assim, essa é a minha igreja. Fala mais forte, fala, essa é a minha igreja. A igreja que o Espírito Santo governa. Amém? Quem quer que o Espírito Santo governe a nossa igreja, diga amém. Amém? Diga assim, a mensagem é maior do que o mensageiro. Diga aí, o governo é do Espírito Santo. Nossa família espiritual, nossa comunidade de fé aqui, nós temos buscado viver isso intensamente. Se nós queremos viver algo extraordinário, algo da parte de Deus, nós temos que entrar nessa visão dada por Deus. Essa visão é extraordinária, onde é o Espírito Santo que manda, é o Espírito Santo que fala. E quando chegaram a Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito não permitiu, e tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Diga Troade. Cara, 2 Timóteo 4, Paulo manda buscar a capa e os livros dele que ele deixou em Troade. Uma hora eu vou pregar essa mensagem, Deus falou, deu uma revelação extraordinária sobre isso. E na noite que ele estava em Troade, ele teve uma visão. Diga comigo, visão. Um jovem macedônio que aparecia a ele e dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Diga assim, Macedônia, terra de Alexandre o Grande. Uau, de Felipe o Grande. Vem para a terra de Alexandre o Grande, vem para a terra de Felipe o Grande, o pai de Alexandre o Grande. E venham para cá. E Paulo teve essa visão uma noite. E logo depois dessa visão, procuramos partir da Macedônia, concluindo que o Senhor tinha nos chamado para anunciar o Evangelho. E navegando a Troade, fomos em caminho direto a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali fomos para Filipos. Diga comigo, Filipos. Diga o nome do pai de Alexandre o Grande. A primeira cidade da parte da Macedônia é uma colônia, e estivemos ali alguns dias. E aqui eu vou parar, amém? Aonde que ele está agora? Diga comigo, em Filipos. Quem mandou ele para lá? Quem? Vamos lá, gente, participa comigo. Quem mandou ele para lá? Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, olha, você vai para a Macedônia, porque eu quero que você vá pregar o Evangelho lá. E ele foi numa cidade chamada Filipos. Quando você lê o livro de Filipenses na Bíblia, hoje de manhã, no final da mensagem da manhã, eu li Filipenses 3, até o versículo 12, do 1 ao 12, para encerrar profeticamente, entregando a palavra. Eu estava
lendo um texto que Paulo escreveu para esse povo que mora em Filipos. Inclusive, o Petrov, que veio aqui, quem esteve aí na conferência profética, dá um glória a Deus aí. Uma das cidades, segundo o Petrov, ele diz que a cidade que ele mora é Filipos. Hoje não é mais o nome Filipos, mas é a cidade chamada Filipos. Filipos porque leva o nome do pai de Alexandre o Grande. Quem fundou essa cidade foi Felipe o Grande, o pai de Alexandre. E Paulo está lá, a Bíblia começa a dizer ali que no sábado eles foram perto de um rio, e eles estavam em oração, eles estavam juntos, tinha um grupo que se reunia para adorar, para louvar. Eu acredito que eram os novos cristãos, né? Os judeus messiânicos estavam ali adorando a Deus, estava um clima extraordinário. E ali eles conheceram uma mulher, o nome dessa mulher era Lídia, e a Lídia ela trabalhava com tecidos finos. E essa mulher chamou a caravana de Paulo, tá Silas, está Timóteo, e eles vão ficar hospedados na casa dela. Ela era uma mulher muito próspera. E eles ficavam lá, e Paulo ia até o centro da cidade, a praça da cidade, para falar do amor de Jesus, para falar do evangelho do reino para aqueles homens e mulheres que lá estavam. Hoje a praça é o Instagram, é o Facebook, é o TikTok, é o Rumble, é as mídias. Mas naquela época, se você quisesse saber como que anda as coisas, você tinha que ir no centro da cidade, numa praça, e lá você sabia as últimas notícias do que estava acontecendo na cidade. E Paulo ia lá para aproveitar esse lugar para falar do evangelho do reino, para chegar lá e levar as boas novas. Isso era maravilhoso. Mas todos os dias que ele ia lá para o centro, havia uma moça que ficava dizendo assim: esses homens são emissários do reino de Deus, eles são homens de Deus, e eles estão falando do evangelho, eles estão falando coisas extraordinárias da parte de Deus. E a mulher todo dia seguia Paulo e Silas e ficava falando para eles. Até que um dia Paulo parou e repreendeu o espírito de Pitom que estava nela. Pitom é o espírito de adivinhação. É o mesmo espírito que as cartomantes opera. Aí então, quando ele parou e repreendeu, o demônio saiu da moça. E aquela moça não tinha mais a questão do espírito que usava ela em adivinhação. Porém, essa moça ela rendia muito dinheiro para os seus senhores. E aí então o apóstolo Paulo e Silas arrumaram uma confusão da grande, porque os camaradas vão ficar ferozes, vão ficar muito bravos e vão prender eles. E eles foram presos e eles foram levados para ficar no terceiro cárcere interior, e eles ficaram lá presos. E antes de ser presos, eles deram 4 quarentenas menos uma, que isso daí eu já preguei, já falei o que significa isso para quem apanha. Na quarta quarentena já não aflige só a carne, mas aflige os ossos. E quando aflige os ossos, essa dor ela se torna uma dor latente e insuportável para o resto da vida. Quem já fraturou um braço, uma perna aí, e quando muda o tempo você sente ela dar uma dorzinha diferente, levanta a mão só para você entender o que eu estou falando. Você sente uma dor, você tem uma plaquinha aí, você tem alguma coisa, você sabe o que eu estou falando. Paulo foi entregue, foi colocado dentro do cárcere, e ele e Silas eram mais ou menos uma meia-noite, e eles estavam reclamando e murmurando, porque o Espírito Santo mandou eles ir para essa cidade, e eles tomaram 4 quarentena menos 1, é isso que aconteceu? Sim ou não? Não. Silas e Paulo não estavam murmurando, Silas e Paulo não estavam reclamando, porque o Espírito Santo não deixou eles ficarem aonde eles estavam, e muito pelo contrário, o Espírito Santo enviou eles para a Macedônia, uma cidade chamada Filipos, e eles estavam cantando, eles estavam salmodiando, era meia-noite, o apóstolo Paulo e Silas estavam adorando a Deus. Depois de ter apanhado, depois de ter sido afligidos de todas as formas, levando em consideração que o apóstolo Paulo não fez nada de errado, ele simplesmente repreendeu um demônio e mandou embora, e aquilo lá deu um desdobramento horrível para ele. Mas a Bíblia diz que todas as coisas conjuntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus. Diga assim: todas as coisas
contribuem para o bem dos que amam a Deus. Uma das coisas que eu aprendo quando eu leio esse texto é que, para mim, as coisas só fazem sentido quando ela chega no final. Se não chegou no final, para mim ainda não é ainda a resposta real daquilo que Deus quer me ensinar, o que Ele quer falar comigo. Por isso que, todavia, eu sempre tenho um olhar muito clínico às coisas que estão ao meu redor e as coisas que estão acontecendo, porque eu sei que o Senhor é um Deus que é um Deus de propósito. Diga comigo, Deus é um Deus de propósito. Não existe acaso, não existe casual naquilo que Deus está falando e fazendo na minha ou na sua vida. Nada é por acaso, nada é por acaso. Diga, nada é por acaso. Sabe, você está aqui hoje à noite não é por acaso. De repente você saiu da sua casa e falou assim: eu vim aqui para buscar a Deus. Na verdade foi Deus que foi te buscar e te trouxe aqui. Deus foi ao teu encontro, Ele colocou esse desejo para você estar aqui. Talvez você recebeu um convite, um amigo, um vizinho vai se batizar e você falou: eu vou lá assistir. Não, você não está assistindo nada, você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo aqui nessa noite. Está faltando uns glória a Deus aí, está faltando uns aleluia. Você está fazendo parte daquilo que Deus está gerando e fazendo nesse lugar, nessa noite. Agora o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas estão lá cantando, ainda que foram afligidos, ainda que foram injustiçados. E na medida que eles adoravam, o incenso ia subindo. Não sei se você sabe, mas quando você adora, o incenso sobe. O incenso sobe. Deus escuta pelas narinas. Aprenda isso. O cheiro suave é como um incenso, é como um cheiro suave que sobe até as narinas do nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: esse povo me louva com a boca, mas o seu coração está longe. Meu amado, o teu coração é onde produz o incenso. A verdade de quem você é, a tua essência vai subindo, vai subindo. E o apóstolo Paulo e Silas estavam liberando a essência daquilo que estava dentro do coração deles. E a essência que estava no coração deles era o amor que eles têm por Deus, o amor que eles têm por Jesus, o desejo e a vontade de honrar e obedecer, ainda que afligidos. E de repente houve uma intervenção, o sobrenatural. Fala para o seu irmão aí: o negócio de Deus é fazer milagre. Fala para ele assim: provoque ele. Uau, vou falar de novo. Provoque ele. Fala isso. Provoque o teu Senhor. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Qual é a decisão? De ir ao extremo, de ser extravagante. Deus está procurando pessoas que são extravagantes na sua adoração. Deus está procurando pessoas, Ele está olhando corações nessa noite, pessoas que querem ir para o extremo com Ele. É tudo ou nada, ou sim, sim, não, não, não tem meio termo, não tem esse negócio, eu vou ver se dá ou não dá. Deus está chamando pessoas nessa noite para ser extravagante na presença dEle, para ir até os últimos. Às vezes você coloca limites, às vezes você, isso, não posso. E o apóstolo Paulo está lá, liberando incenso, e o incenso está subindo. Aí Deus olha para baixo e fala assim: eu não posso ficar sem participar disso. Eu quero participar desse negócio. Vai lá, dá uma chacoalhada na prisão lá. Dá uma tumultuada nesse negócio. Cara, se você quiser algo para trazer zona de conforto para você, eu acho que o cristianismo não é um bom negócio para você, não. Vou repetir, acho que você não entendeu. Se você quer zona de conforto, se você não quer experiências fortes e profundas, eu acho que é melhor você procurar outra coisa. Cristianismo não é para você. Cristianismo é radical. Não, você não está entendendo. Cristianismo é totalmente radical. Ele falou: você quer ser meu discípulo? Negue você, negue tudo. Negue pai, negue mãe, negue irmão, negue tudo. Venha após mim e me siga. Toma a tua cruz e vem após mim, meu irmão. Ninguém pediu 100%. Jesus não abre mão do 100%. Ele é radical.
A mensagem dele é radical. A verdade absoluta é radical. Começa a viver ela dentro da faculdade, você vai ver como que você vai arrumar problemas. Começa a se levantar contra essa cultura decaída que está aí. Os argumentos que estão aí, você vai descobrir quantas pessoas não gostam de você. Vamos chacoalhar essa prisão aí. O negócio de chacoalhar é com o Senhor mesmo, né? Ele foi lá e chacoalhou, as portas se abriram. Eles estavam livres agora. Mas de repente o apóstolo Paulo viu que o carcereiro estava querendo se matar. Porque ele sabia que no outro dia os senhores, os magistrados iriam executar ele, porque os presos fugiram e ele era o culpado. E quando ele pegou a sua própria espada para não morrer pela mão do carrasco, o apóstolo Paulo estava lá. E o apóstolo Paulo deu um brado e disse: não faça tal coisa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não faça isso, por favor, pare. Stop. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aqueles carcereiros, ele se entregou imediatamente. Diga comigo, o carcereiro se entregou imediatamente. Quando que ele se entregou? Imediatamente ele se entregou. E não somente ele, mas toda a sua casa naquela noite recebeu Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador de todos eles. E todos foram batizados naquela mesma noite. Não foi uma noite de derrota, foi uma noite de batismo. Uau! Havia uma alegria no coração daquele homem. E essa voz e essa palavra ecoou há mais de 2000 anos e chegou até nós. Esse brado que saiu de dentro de Paulo, tão forte, tão grande. Quantas pessoas não têm se alimentado dessa verdade? Quantas famílias não têm sido impactadas? Quantos joelhos não se dobraram em oração dizendo: eu quero exatamente o que foi profetizado e aquilo que foi falado. Eu quero a minha família salva. É uma promessa do Senhor. É uma palavra de vitória, é uma palavra rema. Eu quero a minha família inteira servindo ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Paulo batizou a família e ainda fizeram um banquete para ele. Fala para o seu irmão aí, depois do batismo, estou a fim de comer alguma coisa. Porque não está na Bíblia, leia aí o teu texto. Eles foram fazer uma janta para o Paulo. Mas a ênfase aqui não é a comida. A ênfase aqui é a palavra de vitória que foi liberada. Naquela noite, aquele carcereiro, ele teve a sua vida totalmente impactada por causa do testemunho que o apóstolo Paulo carregava dentro de si. Quando o apóstolo Paulo abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, quando ele saiu de Listra, passou pela Frígia, que fica na Galáxia. Quando ele chegou na Mísia, tentou entrar na Bitínia, o Espírito Santo não deixou. Aí então ele foi para Troade. Naquela noite lá em Troade, ele teve uma visão com o jovem macedônio. O macedônio falava para ele: vem para Macedônia, terra de Alexandre o Grande. Porque o Alexandre o Grande, ele não falou nada de eternidade, de Jesus. Ele só quis conquistar a terra, ele só quis conquistar território. E Jesus quer conquistar corações, amém? Esse é o nosso rei. E vem-me nos ajudar. E depois dessa visão, eles foram em destino ou em direção à Macedônia, concluindo que o Senhor tinha chamado eles. E eles passaram por Troade, correram para Samotrácia, Neápolis, e de Neápolis, Filipos. Sabe onde você está hoje? Em Filipos. O Espírito Santo te trouxe. E eu quero te dar uma palavra rema para a sua vida. E já vou encerrar. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. Vamos lá de novo, vocês não entenderam. Vamos. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Vou repetir, talvez você não entendeu ainda, eu já estou encerrando mesmo. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. E deixa eu te falar algo para você: enquanto você não estiver disposto
a sair da sua zona de conforto, enquanto você não estiver disposto a colocar sua vida à disposição do reino de Deus. Muitas coisas que o Espírito de Deus, talvez esse louvor, o segundo louvor que nós cantamos, que falamos do Atalaia, tem muito a ver com aquilo que eu estou dizendo nessa noite. Enquanto você não colocar a sua vida à disposição do reino de Deus, enquanto você não entender que não é a respeito da tua vontade, mas é a respeito da vontade de Deus, não é referente a fazer a minha vontade, mas viver no centro da perfeita vontade de Deus, muitas coisas vão deixar de acontecer. Se o apóstolo Paulo ele tivesse dito não para o Espírito Santo, talvez essa palavra que ecoou pela toda a eternidade ecoará: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, não teria chegado até a mim e a você. Mas eu não tenho dúvida que nesses 2000 anos, milhares de pessoas foram impactadas por causa de um homem que decidiu obedecer a Deus. E aqui vai a boa da noite: você não tem noção do que Deus é capaz de fazer na sua vida. O dia que você começar a dizer: eis-me aqui, eu quero servir, eu quero obedecer, eu quero honrar, eu quero me submeter à voz do Espírito Santo, eu quero viver o reino de Deus, eu quero viver o reino de Deus. Há salvação nesse lugar nessa noite. Há salvação nesse lugar nessa noite. Sabe, de vez em quando Deus me contraria. Essa manhã, essa madrugada, Deus me contrariou. Eu já tinha me preparado, eu já tinha estudado, eu já tinha orado, eu já tinha colocado a mensagem. E quando foi 1h da manhã, eu tive que buscar minha filha na casa do Isaac. E eu estava, eu já estava dormindo quase. Tinha que acordar cedo, tinha que dar aula de batalha espiritual hoje cedo. E de repente eu fui buscar a minha filha. E o Espírito Santo falou para mim assim, era 00:30, o Espírito Santo falando para mim: não foi a sua filha que não quis dormir, foi eu que te tirei de casa, porque eu quero falar com você agora. Eu quero ter uma sós com você. Sabe, meu amado, era 1h da manhã, eu dirigindo um carro com lágrimas nos olhos, porque Deus me deu uma mensagem hoje de manhã, para a mensagem que era para amanhã. E na mensagem de manhã Deus colocou uma mensagem para agora à noite. Tanto que na parte da manhã eu fiz menção desse texto que eu estou falando agora. Você está pronto para viver isso? Era 1h da manhã, eu estava dirigindo o carro e estava pensando: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Reclamação zero, murmuração zero, e um coração totalmente dependente, esperando ouvir a voz do Espírito Santo, para que pessoas igual a mim, igual a você, sejam impactadas pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Existe um lugar chamado o centro da perfeita vontade de Deus, que ninguém, absolutamente ninguém vai ganhar de você. Porque você vai gerar dentro do teu coração a identidade do reino de Deus, a identidade de filho que Deus deu para você antes de você ser fecundado, antes de você nascer do ventre da sua mãe. Eu quero ouvir glória a Deus, eu quero ouvir gente apaixonada adorando ao Cordeiro. E agora o Senhor está buscando pessoas nesse lugar. Se coloque de pé. Eu quero ouvir o som do céu. Eu quero ouvir o som do céu. Eu quero ouvir o som do céu neste lugar. Adore ao Senhor Jesus.